Olá, pessoal! Eu sou a professora Dayana Porto, professora da disciplina de Língua Portuguesa. Hoje nós vamos tratar do assunto de morfologia, o primeiro assunto, na verdade, ligado à morfologia, em que nós temos então a estrutura das palavras. Estrutura das palavras é um primeiro assunto ligado ao aspecto morfológico. Não sei se você sabe, mas eu acredito que você nunca, talvez, tenha atentado que as palavras elas são formadas por unidades menores, unidades significativas. Uma palavra ela é dotada de elementos que têm significação. Essa significação desses elementos estão dentro do universo da estrutura da palavra. Então, é muito curioso, é muito importante que você entenda como é que, na verdade, as palavras se compõem. Que elementos que compõem as palavras de uma língua, no caso, as palavras da nossa língua portuguesa. Acompanhe, por exemplo, essa charge para você ter mais ou menos noção do que se trata. Veja, primeiro que você tem aí no contexto, esse robô aí, ele está personificando um dos nossos representantes políticos. E ele está fantasiado aí, ele está, na verdade, representando o Brasil. O Papai Noel lhe faz uma pergunta, veja, jura ser um bom menino? A resposta do representante político, veja o que ele fala, juros, juros. Bastou esse S para ele modificar o que o Papai Noel havia lhe perguntado. Juro, jurar é verbo, portanto, quando o Papai Noel fala assim, você jura ser um bom menino, é o verbo jurar. Ao invés de o representante dizer juro, ele coloca a palavra, então, juros. Obviamente que essa charge é uma crítica à situação política e econômica do país. Jurar é verbo. Bastou esse S para tirar da forma do verbo juro e colocar um substantivo juros. Esse S, então, ele fez toda a diferença nessa palavra. Eu aí, nos juros, eu não tenho o verbo jurar. Quando ele emite juros, ele está tratando do substantivo juro, ok? Juros. Então, nesse contexto, é que eu quero dizer para vocês que as palavras, elas são dotadas de elementos significativos, importantíssimo para a formação delas e compreensão do processo de como essas palavras se formam, como é que os vocábulos se formam. E é um assunto, pessoal, imperioso, presente nos mais variados vestibulares, grandiosos vestibulares, inclusive daqui a pouco, no processo seletivo que você então vai enfrentar, certamente esse assunto está inserido nesse contexto, ok? Então agora nós vamos definir necessariamente que elementos são esses, ok? O que na verdade nós estamos tratando? Trata-se na verdade do morfema. O que é um morfema? São as unidades mínimas significativas das palavras. As palavras, então, elas vão ter unidades, ok? Unidades minúsculas, unidades mínimas. Essas unidades, elas têm significação. Ao formar as palavras, elas estabelecem juntamente com as palavras a significação delas, ok? Então, essas unidades mínimas, menores, é que a gramática, então, chama de morfema. É diferente do fonema. Lembra das aulas iniciais nossas de fonologia? Eu ensinei para você o que é um fonema. Fonema é diferente de morfema. Fonema é unidade sonora. Aquela unidade sonora que faz distinção entre as palavras. Por exemplo, dia, dia com D, é diferente de tia com T. Dia é uma coisa, tia é outra. Mas quem fez a distinção entre as duas palavras? Uma única letrinha, um único fonema que fez um som distinto. Esse som não apenas foi distinto, como ele também fez com que as palavras tivessem sentidos e significações distintas. Morfema já é unidade de composição da palavra. São elementos mórficos que vão estruturar uma palavra e que são dotadas de significação. Que elementos seriam esses, notadamente? Uma palavra, pessoal, tem radical, uma palavra tem sufixo, prefixo, formando novos vocábulos, uma palavra tem desinência, pode ter desinência. E que tipo de desinência uma palavra pode ter? Palavras têm vogal, vogal temática, vogal de ligação ou consoante de ligação.
É uma aula, então, que trata dos elementos estruturadores da palavra. E você precisa conhecer esses elementos estruturadores, ok? Vamos a eles, então? Veja a tela seguinte. As palavras podem apresentar em sua estrutura os seguintes elementos mórficos. Uma palavra pode ter radical, pode ter os afixos, pode ter desinência, vogal temática, vogal ou consoante de ligação, ok? Esses são, então, os nossos elementos mórficos, certo? Então, nesse momento, nós vamos agora conceituar, detalhar cada um deles. Veja o slide seguinte, ok? O primeiro elemento mórfico que aparece aí é o radical. O que é o radical? Constitui o elemento estrutural básico da palavra, que expressa seu significado e não apresenta variação. Bem, o que seria então o radical de uma palavra? É a base da palavra. A partir do radical é que novos vocábulos podem surgir. O radical, então, de uma palavra, vamos dizer assim, é uma estrutura que se repete, ok? É uma estrutura que, segundo ele está dizendo aí, não vai sofrer variação, certo? O caso particular de alguns verbos aí, a língua portuguesa traz os chamados, por exemplo, verbos irregulares, porque são verbos que sofrem alguma alteração no seu radical, mas isso é um assunto proposto que vai ser tratado com você posteriormente em outras aulas, ok? Mas na sua grande maioria das vezes é a base. Significa dizer o seguinte, não existe palavra que não tenha radical. Não há palavra, para ser palavra, tem que ter a estrutura do radical. Vamos ver um exemplo? O radical é o radical ferre, F-E-R-R. Esse radical ferre, ele forma vários vocábulos, veja. Forma a palavra ferradura, ferreiro, ferramenta, ferrovia, ferroviária, ferrugem, ferro. Ou seja, a partir de uma mesma base, a partir de um mesmo radical, novos vocábulos vieram surgindo, ou seja, elementos estruturais foram acrescentados a esse radical, a essa base dessa palavra, formando novos vocábulos, ok? A partir desse radical, eu fui derivando novas palavras. Então, toda palavra tem que ter um radical. Radical é uma estrutura invariável. Radical é uma estrutura que não se modifica, exceto os verbos irregulares da língua portuguesa, por exemplo, e que é dotado de significação, ok? Vamos ao próximo elemento? Você tem agora os chamados afixos, ok? O que são os afixos em língua portuguesa? Veja a definição. Morfema, unidade menor significativa. Morfema, capaz de mudar o sentido do radical a que são anexados. Quando ele fala mudar o sentido do radical, significa dizer que basta que um prefixo seja anexado ao radical para formar um novo vocábulo, ou basta que o sufixo seja anexado ao radical para formar um novo vocábulo. Pode ter vocábulos formados simultaneamente por prefixo e sufixo? Sim. Há vocábulos que podem tanto ter prefixos quanto sufixos anexados ao radical. Vamos ver os casos? Veja. Primeiramente, o que é prefixo? Vem fixado antes do radical, ou seja, prefixo é o elementozinho dotado de significação. Vamos abrir um parêntese aqui? Quando a gramática fala dotado de significação, significa dizer que eu devo saber o significado de um prefixo. Isso aí, pessoal, não é uma coisa tão fácil. Sugiro que você até pesquise. Você está estudando língua portuguesa, você está se preparando para um evento. Quanto mais prefixos você souber, ou quanto mais radicais você souber, significado dos radicais é uma coisa que os vestibulares cobram. Eles perguntam o significado do radical tal, da palavra tal. O radical significa exatamente o quê? Onde é que você poderia encontrar essas significações aí? Em uma boa gramática. Vamos então ver alguns exemplos? Vamos começar pela coluna do radical. Você tem aí o radical fazer, ok?
Eu posso acrescentar um prefixo a esse radical e vai formar um vocábulo. Eu posso acrescentar o prefixo des e vai formar a palavra desfazer, ok? Eu vou pegar o radical agora normal. Normal é um radical, tem um significado. Se eu acrescentar o prefixo a, vai formar um outro significado. Anormal. Anormal é diferente de normal. E o sentido foi alterado por quê? Apenas porque eu acrescentei ao radical normal apenas o prefixo a e alterou o sentido desse radical, ok? Governo, eu sei que o radical dessa palavra governo é governe, que vai até o N, ok? Esse O, então, esse O que saiu da palavra é um outro elemento mórfico que posteriormente a gente vai visualizar. Mas se nesse radical governe eu acrescentar então o prefixo in e o sufixo ável, vai formar um vocábulo, vai ficar o quê? Ingovernável, ok? Então, governável é um sistema que se governa. Ingovernável é o contrário, é um sistema que não se governa. Então, veja que quem altera a significação de um radical aí, ou é o sufixo, ou é o prefixo, ok? Então, nesse contexto, pessoal, você vai ver melhor isso quando a gente tratar de formação da palavra. As palavras, então, elas têm elementos mórficos. Elas podem ter prefixos, elas podem ter sufixos. Vamos a um exemplo de sufixo? Você tem o radical aí poete, que é de poeta. Se eu tirar esse a e colocar isa, eu formei a palavra, então, poetisa, apenas porque eu acrescentei o sufixo isa. O radical feliz, posso acrescentar um sufixo mente, ficando então felizmente. Para que você reconheça esses elementos estruturadores da palavra, você tem que conhecer radical, prefixo e sufixo, significação desses radicais, ok? Vamos prosseguir? Uma palavra pode ter desinência. O que é uma desinência? Veja a definição na tela. Indica as flexões dos nomes e dos verbos. Sempre aparece no final das palavras variáveis, ou seja, que variam na forma. O que é isso aí? Bem, eu vou dar para você um vocábulo mesa. Mesa já é uma palavra feminina. Ela não me possibilita flexão. Eu não digo meso, eu só posso dizer mesa. Logo, esse a, eu poderia dizer que é uma desinência de gênero? Não, porque não houve a possibilidade de flexão. Vou usar mais um exemplo aqui com vocês. Vou usar a palavra pires, que termina em S. Só porque tem esse S, eu já posso dizer que pires, o S, é uma desinência de número? Também não, porque pires não varia, não há uma variação nisso. Então, o que essa definição quer dizer para você é o seguinte: desinências aparecem no fim das palavras sempre. Elas podem ser de dois tipos. Elas podem ser desinências nominais ou elas podem ser desinências verbais. No caso de desinências nominais, elas indicam o gênero e elas indicam o número. No caso de desinências verbais, elas indicam o tempo e o modo, elas indicam o número e a pessoa em que o verbo está sendo flexionado, ok? Vamos voltar para a tela e vamos tentar exemplificar esses casos aí. Primeiramente, desinências nominais. Caracterizam as variações dos substantivos, adjetivos e certos pronomes quanto ao gênero, masculino e feminino, e quanto ao número, dizem se a palavra está no singular ou no plural. Vamos ver um exemplo? Desinências nominais informam então o gênero e o número dos nomes. Veja o exemplo da palavra garotas. Garote, até esse T, é o nosso radical. Esse azinho, antes de você dizer que é uma desinência de gênero, tente ver se ela se flexiona. Garota, eu posso dizer o quê? Garoto. Logo, esse A é, de fato, uma desinência de gênero, portanto, uma desinência nominal. Eu posso dizer garota no singular, mas eu posso dizer garotas no plural. É diferente de pires, que eu só tenho a formação do plural.
Porém, garota flexionou. Tem tanto o singular quanto tem o plural. Então, quando o S aparecer, significa dizer que esse S é a desinência de número. Disse que a palavra está no plural, ok? Então, desinências nominais, elas estão presentes em que palavras? Substantivos, adjetivos, certos pronomes, para indicar gênero, se está no masculino, no feminino, para indicar o número, se é singular ou plural, ok? Vamos prosseguir? Vamos falar agora de desinências verbais. As desinências verbais, elas indicam as variações do verbo. Então, elas estão no final das terminações verbais. E o que elas indicam? Elas informam o modo e o tempo do verbo. Elas informam o número e a pessoa do verbo. Verbo não tem gênero, ok, pessoal? Por isso, a gente não tem que dizer que verbo tem desinência de gênero. Verbo só tem desinência de tempo e modo. Verbo só tem desinência de número e pessoa. Vamos ver o exemplo? Veja a palavra juntassemos. Vamos fazer a estrutura dessa palavra? Veja, junte é a base. Então, esse junte, como é a base da palavra, ele é o nosso radical. Veja que tem radical aí. A, nós vamos já falar do que é esse A, mas eu já vou antecipar. É a vogal temática do verbo, ok? SSE fica juntar-se. Ela informa, pessoal, o tempo e o modo desse verbo. Esse SSE aparece para você no subjuntivo, o modo é o subjuntivo, e ela pertence a que tempo verbal? Pretérito imperfeito do subjuntivo. Isso não vai alterar. Toda vez que você conjugar um verbo e ele tiver a desinência SSE, você está conjugando o verbo no subjuntivo e no tempo do pretérito imperfeito do subjuntivo. Vou mudar esse verbo, eu estou aí com o verbo juntássemos, cantássemos, falássemos, abríssemos. Todos esses verbos aí pertencem ao modo subjuntivo, ao pretérito imperfeito do subjuntivo, ok? E esse mós aí, significação também, é um elemento mórfico. O que esse mós informa para você? O número e a pessoa. Primeiro, mós já denotou plural, ok? Então significa dizer que esse verbo está no plural. Não está no singular, está no plural. Mas em que pessoa? Vamos ver? Nós juntássemos. Primeira pessoa do plural, nós. Portanto, esse mos foi suficiente. Olha como é a significação verbal. Quando ele fala de significação é porque ele te informa algo. Ele traz um tipo de informação para você. Esse mos disse para você que o verbo está sendo conjugado no plural, mais especificamente na primeira pessoa. Esse SSE disse para você que o verbo é o subjuntivo e mais especificamente o pretérito imperfeito do subjuntivo. Vê como a gente tem que aprender a separar os elementos mórficos de uma palavra, elementos estruturadores, ok? Vamos prosseguir? Então, uma palavra tem radical, uma palavra tem afixos. Quais são os afixos? Prefixos e sufixos. Uma palavra tem desinência, parte da palavra, finalização da palavra, flexão da palavra. Desinência pode ser de gênero, pode ser de número, ok? Vamos a mais um elemento. Você está vendo agora aí a vogal temática. O que é uma vogal temática? Veja, ela tem significação. O que ela indica? Ela indica nos verbos a conjugação a que o verbo pertence. Então, veja que tem 3 vogais. A, E, I. Está aparecendo na tela aí para você. A, E, I. O que elas informam do verbo? Se o verbo é de primeira conjugação, se o verbo é de segunda conjugação ou se o verbo é de terceira conjugação. Significa dizer o seguinte: todo verbo terminado em AR, primeira conjugação. Todo verbo terminado em ER pertence à segunda conjugação. Todo verbo terminado em IR pertence à terceira conjugação. Exemplo, cantar, ar, terminou em AR, primeira conjugação. Mas seria somente ele? Vamos ver exemplos. Amar,
falar, cobrar, todos eles terminando em AR, verbo de primeira conjugação, ok? O exemplo agora é o verbo fazer, ER, segunda conjugação. Semelhante ao verbo fazer, qual seria a conjugação do verbo bater, do verbo comer, do verbo beber? Todos eles terminados em ER, então é de segunda conjugação. Exemplo de verbo terminado em IR, sumir, I, vogal temática I, terceira conjugação. Mais semelhante a ele, eu tenho o verbo partir, eu tenho o verbo cair, e assim sucessivamente. Porém, vamos abrir um parêntese, pôr é um verbo. Eu ponho, tu pões, ele põe, ok? Vogal temática O, isso existe em língua portuguesa? Não, pessoal, óbvio que não. Ele é um verbo de exceção na língua portuguesa porque na sua forma do infinitivo ele traz a vogal O, porém ela não é vogal temática do verbo. A vogal temática desse verbo, como ele é uma exceção, está na sua origem latina. Esse verbo derivou do verbo poer, portanto esse por é do verbo poer, cuja vogal temática é E. Por isso, ainda que não apareça na forma do infinitivo, porém se vierem questões de vestibular perguntando isso, que é costumeiramente eles perguntam, testam o aluno para saber se ele conhece qual é a conjugação do verbo por, você vai dizer é um verbo de segunda conjugação. Sua vogal temática é a vogal temática E, que conservou a sua origem latina. É o correspondente do verbo poer na língua latina, que numa evolução ficou o verbo por na nossa língua portuguesa, ok? Então, nós vamos prosseguir. Há mais um elemento estrutural aí mórfico, é o chamado tema. O que é o tema? É a união do radical com a vogal temática. Ora, eu tenho um radical, eu tenho a vogal temática, os dois juntos vão formar o tema. Portanto, cante mais a vogal temática A formou canta. Corre, RR, mais a vogal temática E formou o verbo corre. Ok? Formou o tema corre. Dessa maneira, radical mais vogal temática é um elemento estrutural da palavra. Ali você tem a formação do tema, ok? E aí nós vamos então finalizando. Você tem agora a vogal e a consoante de ligação. O que é uma vogal e uma consoante de ligação? Veja, são elementos que se interpõem aos vocábulos por uma necessidade de eufonia. O que é isso? Olha, você vai formar uma palavra. Há necessidade de uma consoante ou uma vogal de ligação, por quê? Para possibilitar a pronúncia dessa palavra ou para melhorá-la. Significa dizer que sem essa vogal ou sem essa consoante de ligação a palavra não se pronuncia. Fica uma coisa que é impossível de se pronunciar. Vamos ver os exemplos? Parisiense. Eu tenho uma palavra aí formada, eu tenho um processo de formação de palavra inserido aí. Mas que vocábulos estão formando a palavra parisiense? Veja que você tem Paris, é o radical dessa palavra, e é uma vogal de ligação, porque ela está ligando o sufixo ense, a palavra Paris. Tente tirar essa vogal de ligação daí. Como é que ficaria a pronúncia dessa palavra? Parisense. E não é a pronúncia correta. A pronúncia correta é parisiense, porque ela melhorou a pronúncia. Esse I melhora a eufonia da palavra. Portanto, esse I é um elemento mórfico. É a nossa chamada, então, vogal de ligação, porque ligou o radical Paris ao sufixo ense. Vamos ver mais um exemplo? Você tem agora a palavra chaleira. Eu preciso formar um vocábulo. Eu preciso formar, a partir do radical chá, eu preciso formar a palavra chaleira. Porém, se eu tirar esse L, olha como é que ficaria a palavra chaeira. Quase que impossível, uma pronúncia impossível. Portanto, para ligar o radical ao sufixo eira, eu precisei da consoante L. Então, por isso eu vou dizer que esse L é um elemento mórfico da palavra chaleira, que funcionou como sendo nossa consoante de ligação. Ela que possibilitou a junção do radical ao sufixo, melhorando a eufonia da palavra. Mais um exemplo, a palavra agora é cafezal. Veja que para ligar café
ao sufixo ao, eu precisei de uma consoante Z. Eu precisei fazer a ligação desse Z. Ao é um sufixo, café é um radical. Se eu tirar esse Z, vai ficar cafeal. Impossível a pronúncia dessa palavra. Portanto, para melhorar essa eufonia, a consoante Z se interfere, ela é então intermediária, ela faz a ligação entre o radical e o sufixo ao da palavra café, formando então o vocábulo cafezal. Ok, pessoal, dito isso, então veja que é muito importante os elementos estruturadores de uma palavra. As palavras têm necessariamente elementos significativos formando o seu universo, formando o seu contexto. Uma palavra tem radical, sem radical palavras não existem, é a base da palavra. Palavra tem os afixos, prefixos e sufixos. Uma palavra tem vogal temática. Uma palavra tem uma consoante de ligação, tem uma vogal de ligação, tem desinência. Porém, esses elementos não é que toda a palavra vai ter todos eles. É que, na verdade, esses elementos eles podem variar. Então, depende da palavra, a estrutura dela vai variar de palavra para palavra.